Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 sinais que você é uma alma antiga. Olha que interessante. A gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas até algumas terminologias, né? A gente gosta de fazer muito isso. Terminologia tem a ver com etimologia. Etimologia, o que é etimologia, se você nunca ouviu falar? É o estudo das palavras, da origem das palavras. Todas as palavras, né, em todas as línguas, inclusive no esoterismo, né, no ocultismo a gente fala muito sobre isso, eu como alquimista, né, eu sempre ensino isso dentro dos nossos treinamentos, sobre o trivium e o quadrivium, né? E um dos aspectos que contemplam, né, o trivium e o quadrivium é a gramática. Você tem que entender a gramática. Ah, Diego, mas a gramática é chata, a professora ensinou, o professor ensinou desse jeito. Sim, muitas vezes você não aprendeu a beleza, a estética, a arte. Eu sempre falo isso porque talvez o professor, a professora que te explicou, não amasse aquilo. E você sabe do que eu estou falando. Você vai se lembrar, às vezes, até numa mão só, os professores ou as professoras que você se recorda. E esses professores, essas professoras, eles tinham o quê? Paixão. Marca essa palavra, né? Muito bonita, né? E é uma palavra da língua portuguesa, paixão, né? Que vem também do latim, imagina os romanos, né? Passionare, né? Então, passionare. Então, assim, tem a ver com palavras, inclusive, né? Você vai ver aí passion, né? Em outras línguas latinas, que tem a ver com algo mais... como se fosse algo superior, transcendente. É difícil explicar. O que é uma paixão? Ah, é algo físico. Não necessariamente. Pode ser algo espiritual. Nossa, Diego, mas isso é pecado. Será que é pecado ou você começou a entender que alguém falou para você que é pecado? Né? Então, por isso que tá. E quando eu falo isso, já começa a ativar esse primeiro sinal em relação a que você é uma alma antiga. Qual que é esse sinal? As coisas são diferentes. É o primeiro sinal. Você sente que alguma coisa é diferente. Não é possível que isso seja assim. Você é uma pessoa questionadora. Você nasceu para ser questionador, não é? Você sente, por exemplo, quando você está conversando, até comigo aqui, faz de conta que a gente está conversando, né? Basicamente é um bate-papo. Eu não posso te ouvir agora, mas você está me ouvindo, me escutando, ou mesmo me sentindo. Você sabe que o que eu estou falando para você faz muito sentido. Porque no fundo, você quer passar essa mensagem para mais pessoas. Mas o grande dilema, talvez, que você tenha é como que eu posso fazer isso sem que as pessoas me rotulem de louca ou louco, às vezes até mesmo esquizofrênico, extrovertido, introvertido, tímido ou tímida, né? Os rótulos que as pessoas gostam de dar, porque elas aprenderam que tinha que ter rótulo, né? Hoje, basicamente, a gente tem muito isso, mas tem a ver também com o inconsciente coletivo que a gente está vivendo. Existe uma agenda por trás, a gente sempre fala isso, né? Do governo oculto, na matrix mental. Mas não é o foco desse vídeo. O ponto é, existe algo diferente. Esse é o primeiro sinal que você sente que, na verdade, é alguma coisa diferente. E eu estou dizendo, quando eu falo alma antiga, não entenda que é apenas em relação ao passado. Não entenda apenas que é em relação ao futuro. Quer dizer que você tem uma consciência, uma tríade, né, do passado, presente e futuro, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o passado, você sente, até o pessoal fala de vidas passadas. Né? Não é a nossa linha aqui da Alquimia da Mente falar sobre isso, porque não existe passado, presente e futuro. Você começou a entender nessa matemática, a gente fala até de euclidiana, né? Que as coisas elas são como se fosse uma reta. Elas têm um passado, presente e futuro. Você começou a pensar assim, que a vida é uma reta. Se você chegar ali, mas não é desse aspecto. Quando a gente estuda até cientificamente, fisicamente falando, né, os princípios, você pode falar da mecânica quântica, você pode falar da teoria das cordas, entre outras tendências, né? Até mesmo falar de termodinâmica bem basicona, você vai entender que alguma coisa tem diferente. O calor, né, afeta a matéria. Então, se afeta a matéria e nós emitimos esse calor, porque você emite calorias, não é assim? Quando você vai emagrecer, aí quantas calorias tem nessa barra de chocolate? Né? Quantas calorias tem nessa comida no macarrão que eu vou comer? Mesmo nesse refrigerante? Você vai começar a fazer isso. Você, emite calorias. Ciclo de Krebs, né? Suas células, bem basicão, né? A biologia. Você vai compreender que alguma coisa tem dentro de você. E você sabe do que eu estou falando. Esse estopim, essa energia de fazer algo diferente, está dentro de você. E você está procurando por respostas. Né? Esse é o segundo sinal. Você está procurando por respostas. E você é uma pessoa que, eu diria para você, insatisfeita por procurar respostas. Talvez você procurou respostas, ou está procurando, né? Não sei qual que é o seu momento, mas você chegou aqui, o que importa é isso. Você está procurando resposta em alguma religião, em alguma doutrina, em algum dogma, você está procurando respostas em algum livro, você está procurando respostas com alguém específico, um mentor, uma mentora,
você está procurando respostas num vídeo, você está procurando respostas num podcast, você está procurando respostas com conhecidos, desconhecidos e às vezes até usando as redes sociais. Com certeza você vai se encaixar em um ou mais de um aspecto que eu descrevi agora. E por que acontece isso? Porque você não se satisfaz. Nossa, Diego, mas isso é ruim? Logicamente que não. Né? Quando a gente pensa no mundo das infinitas possibilidades, não existe fim. E pegando até o princípio, né, que a gente sempre ensina aqui dentro da alquimia da mente, da humildade, a humildade é um estado de espírito, não é pobreza. Né? Então, quando a gente entende que você está sempre buscando e satisfeito em relação aos conhecimentos, né, que é diferente de informação, que é diferente de sabedoria, você entende o quê? Caramba, parece que quando eu descubro uma coisa, eu sei menos. Né? E aí você vai basicamente usar as frases que vários mestres usavam, como Sócrates, né, 500 a.C., Cristo, sei que nada sei. Aí você vai lá no Lao Tse, 500 a.C., aliás, perdão, o Sócrates 300, depois 500 a.C., Lao Tse na região, né, nas dinastias que tinham lá, né, tinha Han, tinha Qin, tinha tinha Han, né, enfim, várias dinastias, não era China, né, naquela época, tinha várias dinastias que assumiam, né, o posicionamento daquela região. E o Lao Tse vai falar saber e não saber, inclusive está escrito isso no livro clássico dele, né, o livro compilado que compilou aí, é curto, mas é bem profundo, que é o Tao Te Ching. Né? Então você vai perceber, caramba, é verdade. Quanto mais eu descubro, menos eu descubro. E isso é interessante, porque aí entra no terceiro aspecto, que você entende que é uma alma, né, um ser, um espírito muito maior. Então, a dimensão que você sente agora, ela se torna cada vez mais como se fosse inexplicável, sabe? É algo que, na verdade, vai além da compreensão humana, a gente poderia dizer, né? E aí, no caso, você começa o quê? Se é algo maior, por que as pessoas restringem o avanço, restringem, por exemplo, em relação ao que elas falam delas mesmas, elas restringem, elas falam uma coisa, né? Então, é isso e acabou. Por que as pessoas são assim? Você começa o quê? A questionar. E isso acontece com várias pessoas, inclusive com você pode estar acontecendo. E aqui tem uma ressalva. Se você bater de frente com as pessoas, né, então discordar, né, vai acontecer também como né, o princípio físico, né, da ação e reação. As pessoas também elas têm o mesmo direito também de falar, né, sobre você. E isso muitas vezes pode te fazer o quê? Desandar, então você voltar para o que você estava, né? Então a dimensão, digo no sentido de conhecimento, ou mesmo você desistir. Ou mesmo terceira via, às vezes você ficar mais agressivo, querer converter as pessoas. E a quarta via, que é o que a gente utiliza aqui, até um mantra que vai valer muito para você dentro da alquimia da mente, que é: eu respeito, mas eu não concordo. Né? Olha que válido e cada vez mais libertador. Eu respeito, mas eu não concordo. Né? E é isso que você vai entender da humanidade. Você vai respeitar, mas você não concorda. Você sabe que no fundo, se uma pessoa assume aquela posição, ela vai sofrer. E é normal. Né? Então entra o quarto aspecto. Você entra numa perspectiva de entendimento da dor, do amor, né, do prazer, da dor, ou mesmo em relação à polaridade, né? Esse é o princípio da polaridade, né? Ou mesmo da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Você começa a compreender que as coisas elas são dinâmicas. Você faz uma coisa e ela vai acontecer. Talvez até mesmo numa perspectiva do conhecimento lá nos Vedas, do karma, né? E o karma não é algo negativo, o karma é algo que acontece, né? E não é que você nasceu para pagar karma, né? As pessoas ficam sempre falando disso. Mas numa perspectiva o quê? Existe uma tendência dos acontecimentos. Porque você é diferente de mim, eu sou diferente de você, mas ao mesmo tempo nós somos iguais. Às vezes para algumas pessoas não conseguem compreender isso. Mas pela essa ótica das experiências, você começa a ver, caramba, se isso está acontecendo comigo, eu também tenho a força propulsora dentro de mim, força física, financeira, força espiritual, né? Força hormonal, para conseguir vencer aquilo. Né? A gente sabe hoje, até mesmo cientificamente falando, muitas pessoas se curam através da meditação, se curam através do mindfulness, atenção plena. O corpo, ele se regenera, né? Então, assim, até mesmo usando a epigenética, né, que é o estudo dos cromossomos exteriores, né, do DNA, né, basicamente que é o material genético que nós temos, nós conseguimos o quê? Alterar nossas células, até mesmo para conseguir os telômeros, nós conseguimos viver mais. Né? O estresse faz com que nós vivamos menos. Então, a gente consegue controlar mais o estresse, a gente consegue viver mais. Olha que interessante. Né? E a gente entra no quinto aspecto. E o quinto aspecto é, você se torna alguém muito maior do que você lá no comecinho dessa jornada, dessa estrada, achava quem era. Né? Você se torna um. E é interessante quando a gente fala a frase eu sou. Né? Então você deixa de ser
um CPF, um passaporte, um nome, né? Por exemplo, eu sou Diego Mangabeira nessa existência, mas eu não sou só o Diego Mangabeira nessa existência, eu sou muito mais. Eu tenho, como você, realidades vivendo em paralelo, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa asiática, negra, pode ser uma pessoa de pele vermelha, um extraterrestre, tanto faz. Nós somos seres galácticos. E nessa perspectiva, não importa as moléculas ou mesmo os átomos, a gente sabe que, na verdade, a existência tem um princípio que é o quê? De viver e também de morrer. E isso te leva o quê? Para esse entendimento. As pessoas às vezes brigam pela materialidade, que é importante também, não estou dizendo que a matéria é ruim, só que ao mesmo tempo não é só matéria. E aí o que acontece muitas vezes, você bate de frente com o que nós chamamos de ciência hoje, que só tem 300 anos, e aí no caso você vai de encontro, abraçando a ciência das antigas civilizações que estão acontecendo em paralelo com a nossa realidade. Olha que interessante. E isso te faz cada vez mais compreender as coisas de uma outra perspectiva. E com certeza, se você chegou até aqui, é porque você se sente que é uma alma antiga, né? Uma alma que é dimensional, né? Então é muito mais que dimensões, multidimensional. E se você quer uma ajuda em relação ao entendimento, em relação a tudo isso, porque é bastante coisa, clica no primeiro link da descrição que vai te ajudar muito, tá bom? É muito fácil, se você estiver no podcast ou no vídeo aqui, tem um link aqui, o primeiro link da descrição, que você vai ter um treinamento nosso para te ajudar a desvendar todos esses mistérios e, lógico, te ajudar junto com a nossa metodologia aqui da Alquimia da Mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!